Já cheguei ao hotel, no combate do Luquinhas. Venho aqui com a sensação um bocadinho agridoce, porque o combate foi mesmo taco a taco. Faltou um bocadinho assim um danoninho. Como podem ver pela minha voz, não gritei pouco, gritei muito. O combate foi excelente. Eu fui dizendo ao pessoal para me ir seguindo aqui no Stories para ir vendo o percurso do Lucas. Eu depois fiquei sem bateria mesmo antes dele subir ao ringue, então não consegui dizer. O Lucas perdeu por um bocadinho, mas foi mesmo um bocadinho win-win. Toda a gente gostou do combate, a luta foi espetacular, disputada até ao final, mas foram ali alguns detalhes que fizeram a diferença. E a Dina veio cá ter connosco, fez a surpresa ao Lucas, veio cá fazer o canto, e depois no final a conversarmos os três um bocadinho. Cheguei à conclusão que se calhar até eu, enquanto treinador, podia ter feito as coisas um bocadinho diferentes, principalmente nos últimos treinos aqui da perca de peso do Lucas, já aqui em Bournemouth, Inglaterra. Podíamos ter gerido as coisas um bocadinho diferente para ele se sentir um pouco mais confortável. Por isso eu também tenho a aprender como treinador, e graças à Dina, que é uma referência muito boa que tenho aqui por perto, vou debatendo com ela e aprendendo muito com a opinião dela, e cheguei à conclusão que podia ter feito as coisas um bocadinho diferentes, porque nestes combates de alta roda, para disputas de cinturões, são estes pormenorzinhos, estes detalhezinhos, estes danoninhos que fazem a diferença. E hoje foi mesmo só um bocadinho win que faltou ali para o Lucas poder trazer o título para casa. Uma das coisas também foi a coluna que dava música para a gala inteira, estava mesmo ao meu lado e da Dina no canto, e por muito que a gente gritasse, o Lucas não conseguia ouvir o que é que a gente estava a dizer no canto. Só quando vinha ao canto mesmo é que conseguia ouvir as indicações. No decorrer do combate, por muito que a gente berrasse, ele estava a lutar por ele, estava a lutar sozinho, porque no nosso canto não dava para falar mais alto devido à coluna, e isso também poderia ter feito a diferença, porque obviamente durante o decorrer do round nós vamos dando indicações ao atleta que está dentro do ringue, e se ele for executando aquilo que nós estamos a dizer com a nossa visão de fora, nestes combates muito equilibrados, isso pode fazer a diferença. E desta vez isso era mesmo impossível. Só quando o Lucas vinha ao canto é que a gente conseguia ir dizendo: olha, faz mais assim, faz mais assado. Quem viu a luta sabe do que falo. Eu disse para vocês seguirem a Combat Fight Series. Eu acho que quem quiser ver a luta agora já, sem ser em direto, também é capaz de dar para ver. Vão lá ao Instagram deles, e é possível dar para ver mesmo no Instagram, ou até têm que comprar talvez o bilhete para a gala para verem pós-combate ou pós-direto os combates. E é isso. Hoje estou a dar esta notícia só porque estou aqui com uma sensação um bocadinho agridoce, porque acho que o Lucas fez tudo o que tinha ao seu alcance. Talvez eu, como treinador, pudesse ter mudado ali um pormenor ou outro na perca de peso. No decorrer do combate, as indicações que a Dina dava e que eu dava, acho que eram as corretas, mas não dava para ele ouvir durante os rounds, e isso podia ter feito ali um bocadinho a diferença. E este live é mais para vos explicar que, como disse há bocado, nesta alta roda os pequenos detalhes fazem toda a diferença, e por um pequeno detalhe ou outro o Lucas hoje pode não ter levado o título para casa, mas tinha tudo para levar. E isto é que me deixa ainda mais triste, porque eu sei que o Lucas é um grande atleta, e hoje eu sabia que ele podia ter tido a oportunidade de trazer o cinturão, mas mérito ao rapaz que está à frente dele, não é? Que também fez o seu trabalho, e foi mesmo ali um detalhe ou outro só. A pontuação do combate é round a round. Antigamente Muay Thai avaliava-se no decorrer do combate na totalidade, e havia alguns rounds que contavam um bocadinho mais que outros, como o quarto, por exemplo. O quarto round era o round mais valioso. Na Europa as coisas sempre funcionaram um bocadinho de forma diferente, mas hoje eles estão a tentar homogeneizar as regras de forma a que seja igual em todo o lado, e mesmo na Tailândia avalia-se o combate round a round, e round a round foi ali por um detalhezinho que o outro rapaz foi ficando à frente. Muitas vezes estava um, estava outro, e ele mesmo desequilibrado ainda estava o último pontapé, mas ficava um bocadinho por cima, no corpo a corpo, punha joelho um, joelho outro, mas depois ele dava o último joelho, e mesmo que não cause mais dano ao fazer o último joelho, em termos de pontuação,
quem acaba a bater na sequência de golpes fica sempre um bocadinho por cima. Eu acho que no geral do combate o Lucas até fez mais dano ao adversário, mas tendo em conta a pontuação round a round, o outro rapaz acaba por levar o título da Europa, aliás, levar o título da Europa para casa e ficar cá em Inglaterra. Acho que o Lucas há de vir a ter mais oportunidades para disputar estes cinturões, porque tem tudo para ter um cinturão em casa dele, mais que um até, e estamos aqui para o ajudar a chegar lá como equipa. Parabéns ao Lucas, parabéns à Dina como treinador, e acho que a nós também como treinadores da Dinamite, eu, Trafas, tudo, acho que ajudámos o Lucas e fizemos um bom trabalho durante esta preparação, e é afinar aqui os detalhes. Vão ficando atentos aqui que vou tentando fazer mais uns lives a dar a minha opinião de alguns combates. E só uma coisa para finalizar. Algumas pessoas me pediram para fazer live da luta e eu não faço lives dos eventos em que os meus amigos lutam, e nem de evento nenhum, não faço lives para a malta no Instagram ver, mas vou fazer um post a falar sobre isso, a falar o porquê que quando os meus amigos vão lutar e eu os quero ajudar, é importante pagar bilhete e não andar a fazer lives na internet para toda a gente ver de borda. Mas eu depois faço um post a falar sobre isso. Mandem um abraço ao Lucas aí, deem-lhe uma força, sigam o rapaz nas redes sociais e mandem-lhe mensagem de parabéns pelo combate. Estou a ver aqui o JV lá a dizer, honestamente no live stream o Lucas pareceu ter feito muito mais dano ao outro. O Lucas fez mais dano no geral do combate. Acho que isso não deixa dúvidas. O outro rapaz, houve vários momentos ao longo da luta que ficou encostado às cordas, com um ar muito cansado, a levar golpes fortes do Lucas, e aí sim eu acho que o Lucas fez mais dano. Mas lá está, com um detalhe ou outro ali técnico, um varrimento no momento certo, o último joelho, o último pontapé em várias sequências de golpes fizeram com que, independentemente do dano que o Lucas causou, e que na minha opinião foi mais do que o adversário, o Lucas ficasse atrás em termos de pontuação. Foram detalhes, tal como eu disse, era mais um pontapé da parte do Lucas, era em algumas situações em que o outro rapaz sentiu nitidamente os golpes, o Lucas ter continuado mais um bocadinho, e aí já não deixava margem para que depois, lá está, este golpe extra que o adversário faz contasse depois nos scorecards no final do round. Mas estou a ver aqui o Carreira a perguntar o que achaste da decisão. Sinceramente achei que a decisão foi justa. Isto é assim, é muito importante percebermos uma coisa: combates de alto nível e de dois grandes atletas a disputar cinturões, a não ser quando acontece um KO, que acontece obviamente, mas neste nível não é assim tão comum, porque são dois atletas muito equilibrados e nem sempre acontecem KOs. São detalhes que fazem a diferença, e no detalhe acho que o Lucas ficou um bocadinho atrás na pontuação, apesar de, na minha opinião, ele ter feito mais dano. E para mim, vou dizer assim, por gosto pessoal, eu valorizo sempre quem faz mais dano, mas sei que isto não é... O gosto pessoal conta muito pouco, não é? Os árbitros têm regras para arbitrar, e no detalhe eu acho que o Lucas ficou um bocadinho atrás, mas tinha tudo para vencer. Estou a ver aqui que o meu irmão mais novo, Trafas, entrou. Eu não sei se ele gostava de dar a opinião dele, mas até era fixe. Trafas, se estás aí e quiseres entrar para dar a tua opinião do combate, também era fixe. Ou pelo menos escreve aí nos comentários o que é que achaste da luta. Pá, acho que foi... Volto-me a repetir aqui. O dano é relativo, está o senhor árbitro Luís Capá para dizer. O dano não é assim tão relativo. Em Muay Thai profissional, o dano é sem dúvida um dos critérios mais importantes, e o Lucas fez mais dano, mas em combates muito equilibrados, em que há vários critérios de avaliação, o dano é um dos critérios de avaliação e não só esse critério, ou seja, tem que se ver os critérios todos e não só ir pelo dano. No entanto, até há relativamente pouco tempo atrás, na forma de como se ajuizava combates de Muay Thai na Tailândia, o dano era o principal parâmetro. Daí, quem acabava o combate a ganhar, quem ganhava o quarto round e no quinto controlava, ganhava a luta, porque não interessava assim tanto quem começou muito bem na luta, e os combates eram ajuizados como uma maratona, vamos dizer assim.
não é quem começa a sprintar mais rápido, é quem acaba a luta a ganhar. E as maratonas é isso mesmo, não é quem sprinta mais rápido e acaba a maratona em último lugar, é quem acaba a maratona em primeiro. E os combates Muay Thai juizavam-se assim logo. O dano era muito importante porque quem sofreu mais dano ao longo de um combate mostrava-se menos apto no quarto round e no quinto round, e aí quem ganhava nos últimos 2 rounds ganhava a luta. Hoje em dia avalia-se round a round na totalidade, ou seja, a pontuação round a round, do primeiro round, do segundo round, do terceiro round, do quarto round e do quinto round, valem exatamente a mesma coisa. Ou seja, na minha opinião, nos 3 primeiros rounds o Lucas, por detalhes, em termos de pontuação, ficou atrás, e o dano ainda não era assim tão aparente, sendo que o outro atleta já tinha mostrado que estava a sentir os low kicks, já se tinha mostrado muito cansado ali no final do terceiro round, já tinha estado ali 2 ou 3 vezes encostado às cordas a receber golpes e o Lucas a ficar por cima, na minha opinião, em termos de dano. Mas deixa lá ver o que é que o Trafas está a dizer. Pronto, o Trafas vai de encontro. Trafas, era giro falares aqui, eu sei que tu não gostas muito destas coisas, mas era giro falares. Mas pronto, o que o Trafas está aqui a dizer, leiam o comentário dele. O Trafas é um grande treinador também e alguém muito experiente, e eu e ele debatemos uma data de vezes em termos de pontuação. Às vezes temos opiniões diferentes, mas porque, lá está, isto é como então, no que toca à pontuação dos combates, pode haver 2 árbitros a dar vitória ao canto azul e um árbitro a dar vitória ao canto vermelho, e não é porque um árbitro é pior que os outros, é só porque as opiniões às vezes são diferentes ao ponto, e nestes combates que os detalhes é que contam, basta num dos ângulos da luta não dá para ver um certo tipo de golpes. Por exemplo, a luta foi muito nas cordas do outro lado, não do nosso canto, nas cordas do outro lado do ringue. Às vezes os ângulos parecem golpes mais fortes, golpes mais fracos, então a forma da avaliação da luta também muda consoante o sítio em que o árbitro está posicionado, obviamente. Mas é o que o Trafas diz. Se calhar, tendo em conta os critérios de avaliação dos combates de Muay Thai há uns anos atrás, o Lucas até acabaria por ganhar esta luta na Tailândia, por exemplo. Ganhou o quarto e o quinto round bem. O outro rapaz nos 3 primeiros ganha por um bocadinho, mas avaliando round a round, damos 10-9 no primeiro round para o canto branco, neste caso 10-9 no segundo round para o canto branco, 10-9 no terceiro round para o canto branco. Mesmo que o Lucas ganhe o quarto e o quinto round 10-9 também, sem dar contagem, porque neste caso não houve contagens, vai acabar sempre por perder a luta em termos de pontuação. Teria que dar uma contagem num dos rounds pelo menos para ficar 10-8, e aí sim já ganharia sempre a luta sem dúvida alguma. O Trafas está aqui a dizer agora também que o Clinch fez um bocadinho de diferença a favor do outro. Eu e a Dina estávamos no canto e dissemos sempre ao Lucas, sempre não, porque no início da luta fomos deixando a luta decorrer até percebermos o jogo do outro também, mas ali ao final do primeiro round percebemos logo que o Lucas na distância iria ter mais vantagem. Então dissemos mesmo ao Lucas para não ser ele a procurar o clinch, se o clinch acontecesse, ok, mas no geral no clinch estava a ser mais a favor do outro rapaz por um pormenor ou outro. O Lucas estava a tentar travar e às vezes o outro ainda conseguia fazer mais um joelho. Lá está aquele detalhe que eu disse há bocado, de um joelho extra ou até um varrimento extra. O clinch está equilibrado, bate um, bate outro, bate um, bate outro. Quem faz o último joelho, mesmo enquanto o outro está a tentar travar, ganha em termos de pontuação. Mesmo que tenham dado o mesmo número de joelhos, vamos imaginar, agarraram-se os dois no clinch, o Lucas faz um joelho primeiro, depois faz o outro, depois faz o Lucas, depois faz o outro. Quem acabar por cima, normalmente, é quem der o último joelho e conseguir travar, fica em termos de pontuação mais acima. O Lucas tentou travar e não conseguiu em algumas situações, que o outro ainda varreu ou conseguiu fazer o outro joelho, e isso, em combates muito equilibrados, faz diferença. E pronto, basicamente queria-vos só dar a minha perspectiva desta luta. É fixe o Trafas estar aí a falar também, porque foi um combate realmente equilibrado e bastante disputado até ao final. Por gosto pessoal, eu gosto de quem faz mais dano, e aí o Lucas deu show, e o outro ali em termos posturais, que é uma coisa que para mim também conta muito em termos posturais, quando já me mostro muito cansado e até estou a fazer alguns talhos fixes, mas estou com uma postura já feia em cima do ringue e a receber golpes e a abanar e a sentir os golpes, o Lucas nunca mostrou cansaço, mostrou sempre estar apto para lutar, e o outro rapaz em várias situações ao longo da luta mostrou-se muito cansado,
mas lá está. Como digo, há vários critérios. Este combate pede rematch, diz aqui o FF Carreira, também acho que sim. Isto depois já depende dos rankings da WBC. Sabem que uma coisa é uma luta numa gala, a gente pode pedir a rematch ao atleta, ao Charlie Guest, que é o atleta que jogou contra o Lucas, sem problema algum. Mas isto também não é fácil, porque isto até é engraçado. Eu há bocado disse que depois queria dar a minha opinião sobre porque é que a malta me pede para fazer lives dos eventos para verem os combates à borda, e eu não o faço. Isto tem a ver também com isso. Pedir um rematch não é fácil, e em Portugal, com a mentalidade da malta, não é fácil organizar estes eventos, e eu vou fazer depois um post a falar sobre isso também. E pedir um rematch para um cinturão não é só querermos. Isto há rankings, a WBC é uma organização muito, muito respeitada e com rankings bastante rigorosos, e não é assim tão fácil. Agora não sei como é que se pode processar para o Lucas poder chegar a ter uma oportunidade de jogar por um título outra vez. Já é a segunda vez que o Lucas disputa um título da WBC. Há de certeza ter mais oportunidades, mas não há de poder ser já ter o rematch para o título, acho eu. Tenho que ir ver o regulamento. O Lugo Trafas está aqui a dizer, acima de tudo, sem dúvida, o Lucas é um grande classe A. Em Portugal há muito poucos classe A's com este nível. Disputar um título da WBC em Inglaterra, numa guerra autêntica como foi o combate dele, mostra nível de jogar em qualquer lado. Às vezes estes atletas são atletas que por uma sorte ou um azar não têm contratos com grandes organizações, como a ONE, como a Glory, por exemplo, mas têm mais que nível para lá estar, e o Lucas é um dos atletas que eu acho que tem nível para estar numa grande organização, e o atleta com que ele jogou obviamente também. Tenho aqui a Ana. Para quem não sabe, a Ana é a mulher do Lucas. Está aqui a dizer, o que importa é que o Lucas está ótimo e o adversário dele nem anda direito. E é verdade. O Lucas saiu impecável da luta, e o adversário dele, ele já logo ali de início sentiu alguns low kicks, e lá está. O dano, o Lucas fez mais, e daí o outro rapaz ir um bocadinho mais amassado para casa, e o Lucas vir impecável. Isso também mostra muito. E é isso, malta. Espero que tenham gostado aqui do live, só a dar aqui a minha explicação da luta. Foi fixe o Trafas estar aí a falar. Para a próxima eu vou convencer o Trafas a entrar e a falar comigo. O Trafas tem sempre uma perspectiva das lutas do caraças, e alguém com boas opiniões. Por isso acho que era fixe ele entrar na próxima a dar aí a opinião dele também. Eu vou fazendo aqui mais lives sobre as galas que aí vêm agora, sobre os pós-gala também, dar a minha opinião sobre algumas lutas. Vão ficando atentos a isso, e vou fazer mesmo aquele post daqui a uns dias, assim que tiver tempo, sobre o porquê de não fazer live streams das lutas que estão a decorrer, para os meus amigos verem à borda na net. Porquê de não ser assim tão fácil organizar um rematch destes em Portugal, mesmo que quiséssemos, e tem muito a ver com a postura do público português. Por isso vai ser uma dica para vocês, um dos meus próximos posts. Não quero dizer já que seja o próximo, não sei quando é que me vou conseguir sentar para fazer esse post, mas vou sem dúvida fazê-lo, porque acho que é importante, em termos de cultura desportiva, vocês entenderem a importância de pagarem um live stream quando nós vamos lutar ao estrangeiro, ou até um bilhete para ir ver o amigo lutar na gala em Portugal. O Trafas é mais direto que eu, querem, comprem e apoiem o desporto, e basicamente é isso mesmo. Mas vou tentar fazer um post explicativo por isso, para a malta toda tentar perceber a nossa perspectiva. O Lucas não está aqui no quarto comigo, foi passar a noite com a Ana, porque também é bem merecido, vai descansar com a mulher hoje. Por isso, um abraço a eles. O Trafas, pronto, já está com a pistola ligada, já carregou a arma. Paguem Sport TV para ter bola, mas não podem pagar para ver um pay-per-view. É verdade, sim senhor. Tem muito a ver com a cultura desportiva de Portugal, e por isso eu achar importante vir a fazer um live sobre isto. Vou deixar este live aí disponível para vocês verem, ou para a malta que quiser ver e souber a minha opinião, partilhar com os amigos. Por isso, quem quiser depois pode partilhar este live já pós-live, para a malta saber a minha opinião e a perspectiva do combate. E basicamente, se quiserem ser vocês a explicar, é dizerem que foi por um detalhezinho que o Lucas perdeu, e há alguns detalhes que como treinador eu também posso melhorar,
e foi bom ter a Dina aqui presente para dar a perspectiva dela de algumas coisas, principalmente aqui nos treinos já feitos em Inglaterra para a perca de peso na quinta à noite e na sexta de manhã. Houve ali um detalhe ou outro que podíamos ter feito de forma diferente para o Lucas perder o peso de forma mais confortável, mas lá está, isto é 50-50, os treinadores têm que aprender, os atletas têm que aprender e a experiência é que faz a diferença. Obrigado por estarem aqui a dar as vossas opiniões e ouvirem o live. Até à próxima, minha malta. Um grande abraço.